pessoal, tudo bem? Ó, dando continuidade à nossa semana do ACLS, eu quis trazer um tema aqui para vocês, que é um tema que gera muita dúvida na hora do atendimento na emergência, que é a parada cardiorrespiratória na gestação. E é um tema que pouca gente domina. Então, a diretriz nova da American Heart Association de 2020 trouxe uma sessão apenas disso e colocou uma outra referência de um artigo mais extenso, né? Que dissecou bastante esse tema, então eu tentei resumir e trazer o essencial para vocês aqui. Então vamos embora. Por que a gente vai falar disso exatamente? Primeiro, que a gente está falando de 2 pacientes. Então são 2 vidas que a gente vai ter que salvar, né? Então a mãe e o filho. Lembrando que a prioridade é sempre a ressuscitação materna, porque salvando a mãe a gente vai salvar também a criança. É uma situação rara, porém é uma situação muito drástica. Ela acontece, a prevalência geralmente 1 a cada 12 mil partos que acontecem, né, evolui para parada cardiorrespiratória. Né? Mas é uma situação muito drástica, raro, e pouca gente sabe lidar com isso. E qual que é um outro problema importante? A literatura nesse assunto é muito fraca, é insuficiente. Ela é baseada em vários estudos observacionais apenas, relatos de caso e também extrapolação do ACLS que a gente faz, né, para pacientes não gestantes. Então, essas são as evidências que a gente tem, né, que são muito baixas. Bom, e o que tem de diferente na gestante que a gente tem que se atentar e que vai fazer a gente mudar as nossas recomendações do atendimento da parada cardiorrespiratória? Primeiro, que toda gestante a gente tem que encarar como uma via aérea difícil. Por que isso? Primeiro, porque a gestante ela já tem uma diminuição da capacidade residual funcional. Por que isso acontece? Isso acontece porque o útero gravídico vai empurrar o diafragma para cima e isso vai diminuir a capacidade residual do pulmão. Nada mais é aquele ar que fica, né, no final da respiração. Isso também vai diminuir a capacidade total pulmonar. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender que a gestante já tem uma capacidade pulmonar um pouco debilitada por conta da gestação. Além disso, tem um consumo aumentado de oxigênio. Por quê? Porque pela gestação, a mãe vai aumentar o seu metabolismo e também tem o metabolismo fetal ali para a gente suprir. Né? Então, são 2 vidas com consumo de oxigênio aumentado. Além disso, a gestação também, a gestante, elas têm um volume minuto aumentado, porque tem um estímulo do centro respiratório pela progesterona, né? E isso vai levar ao aumento do volume minuto, e essas gestantes têm uma tendência a fazer alcalose respiratória. Além disso, pessoal, a via aérea de uma gestante, ela costuma ser um pouco menos calibrosa. Por que isso acontece? Esse edema de via aérea, em geral, ocorre pela presença de estrógeno. Né? Como a gente sabe, na gestação, os estrógenos estão aumentados. Isso vai levar a edema de mucosas, e uma dessas mucosas é a via aérea. E essa mucosa também fica mais friável, né? Então fica mais suscetível a lesões. Além disso, as gestantes elas têm uma fragilidade hemodinâmica. Por que tem essa fragilidade hemodinâmica? Primeiro, pessoal, que o útero gravídico, a partir de 20 semanas de gestação, né, ele vai começar a comprimir a veia cava e isso diminui o retorno venoso quando a paciente está em posição supina, né, como representado aqui na primeira figurinha. Quando a gente deixa a gestante em decúbito lateral esquerdo, essa pressão sobre a veia cava, ela vai ser um pouco aliviada, né, e aí vai aumentar o retorno venoso na gestação, tá? Então, a partir de 20 semanas, esse útero começa a ficar grande o suficiente para comprimir a veia cava, em posição supina. E isso vai levar à diminuição do retorno venoso. Então, outra alteração importante na gestação é a diminuição, né, da pressão arterial sistêmica e da resistência vascular também sistêmica, por efeito de vasodilatadores endógenos, como progestágeno, óxido nítrico, e também aumento do débito cardíaco. Por que o débito cardíaco aumenta? A circulação uteroplacentária
ela é uma circulação de baixa resistência e que tem uma demanda muito grande, porque tem outro ser vivo para ser suprido ali. Então, o débito cardíaco da gestante também aumenta, e 20% mais ou menos do débito cardíaco da gestante é destinado para essa circulação uteroplacentária. Tá? Então, como a gente viu, estrógeno, progesterona e óxido nítrico vão reduzir essa pressão arterial média aqui no começo, na primeira fase da gestação, né? Diminuir a resistência vascular sistêmica, e mais para o final essa pressão tende a voltar ao basal, tá bom? Beleza. Então, pessoal, a gente falou de dois aspectos fisiopatológicos importantes na gestação, que são a via aérea difícil e uma fragilidade hemodinâmica. Isso a gente tem que priorizar na hora do atendimento da parada cardiorrespiratória, né, nesse tipo de paciente. E as causas também mudam um pouco. Né? A gente tem um mnemônico para isso, que é ABCD, FGH, que são as causas de parada cardiorrespiratória na gestação. A de anestésicas. A gente sabe que essas pacientes no periparto vão ser submetidas a procedimentos anestésicos. E isso pode ser a causa da parada. Né? Por quê? Ou porque o médico fez um bloqueio muito alto, o paciente fez uma paralisia diafragmática, ou fez uma hipotensão secundária ao uso de anestésicos, ou uma intoxicação, né? Por exemplo, por lidocaína, tem uma intoxicação por anestésico local, que pode também levar à parada cardiorrespiratória. Bleeding, então sangramento. Né? A gente sabe que parto e cesárea sangra pra caramba. Né? Então, tem várias complicações disso. Né? A paciente que fez atonia, descolamento prematuro de placenta, ruptura uterina, tudo isso pode levar a um sangramento intenso e ser a causa da parada cardiorrespiratória, e também coagulopatia de consumo, né, CVD. Cardiovascular. O que tem de causa cardiovascular aqui? As gestantes também infartam, também tem dissecção de aorta, também tem arritmias, né? Então a gente tem que lembrar dessas causas cardiovasculares também. Drogas. Que tipo de drogas que podem levar à parada cardiorrespiratória que a gente usa na gestação? Ocitocina. Tem intoxicação por ocitocina. Então, a ocitocina ela leva a uma hipotensão bem importante, taquicardia. Magnésio pode também levar à parada cardiorrespiratória, né? Quando a gente está sulfatando a paciente, tem que tomar muito cuidado com frequência respiratória, principalmente depressão respiratória, né? Uso de opioides, insulina. Então, ver tudo que a gestante está usando de medicação para a gente se atentar também a essas causas. Embolia. Pode ter TEP, pode ter embolia gasosa, pode ter embolia do líquido amniótico, né? Vários tipos de embolia. Febre. Gestante infecta. Gestante faz sepsis também, né? Ou tem retenção placentária ali, ou tem uma endometrite, né? Gerais. Aqui são as mesmas causas das pacientes não gestantes, os famosos 5Hs e 5Ts, tá? E a hipertensão também pode ser causa aí da parada. As gestantes fazem pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome HELP. Então lembrem desse quadro que são as causas de parada cardiorrespiratória na gestação. E quais são as prioridades nesse tipo de paciente? Segundo a diretriz da American Heart Association, eles preconizam uma RCP de alta qualidade de deslocamento lateral do útero em gestações acima de 20 semanas para aliviar a pressão lá da via cava inferior e aumentar o retorno venoso. Essas são as duas prioridades que eles colocam na diretriz, mas eles falam também que é de extrema importância a desfibrilação precoce. Né? Bom, e aí, de RCP de alta qualidade, o que a gente tem que fazer? Isso aqui não muda, pessoal, em relação a pacientes não gestantes. Então, para fazer uma RCP de alta qualidade, a gente precisa de uma superfície rígida, a paciente em posição supina. A gente precisa comprimir com duas mãos, né? Sendo que a gente vai apoiar a parte inferior aqui da nossa mão, né? Na parte inferior do externo da gestante. Tinha algumas recomendações antigas, a gente fazia a compressão mais superior, né? No terço superior do externo, mas a gente não faz mais, não tem mais essa recomendação. A recomendação é de fazer habitualmente a mesma compressão que a gente faz em pacientes não gestantes, com a frequência de 100 a 120 por minuto, profundidade de pelo menos 5 centímetros, sempre se atentando a fazer o retorno total do tórax. Então a gente tem que fazer, comprimir, mas também fazer o retorno total do tórax, que é o recoil. Né? E se a gente for parar de comprimir para fazer algum procedimento que esteja de extrema importância, como por exemplo desfibrilar, checar ritmo, checar pulso, né? A gente pausa por no máximo 10 segundos. Não pode pausar por mais de 10 segundos as compressões. Isso é de extrema importância. Deslocamento lateral do útero.
como eu falei para vocês, isso se torna importante a partir de 20 semanas, mas vocês devem estar perguntando, putz, como que eu vou saber a idade gestacional daquela gestante que chega sem história nenhuma para mim no pronto-socorro? Tem uma maneira fácil da gente ver isso na emergência. É só você tentar palpar o fundo do útero. Se o fundo do útero está aqui na sínfise pública, né, em geral a gestação está em torno de 12, 14 semanas. Se tiver na altura do umbigo, em torno de 20, 22 semanas, que é quando a gente começa a preocupar com a compressão uterina na veia cava inferior. E quando está em torno de 36 semanas é quando já chega aqui no apêndice tifoide. Tá? Então, é uma maneira rápida da gente lembrar disso. E aí, como que a gente faz esse deslocamento lateral esquerdo do útero? A gente pode fazer com a técnica de duas mãos, como representado aqui na figura. Então, a pessoa vem com duas mãos aqui e traciona. Se isso é mais útil para quando a equipe tem mais gente para ajudar. E a técnica de uma mão a gente usa mais quando tem menos gente na equipe para ajudar. E a desfibrilação precoce também é de extrema importância, né? A gente sabe que em ritmos chocáveis, a grande prioridade aqui é desfibrilar, né? E para desfibrilar esse paciente gestante, a gente vai perguntar, será que tem alguma peculiaridade que eu tenho que me atentar por ser gestante? Será que eu posso chocar? E o feto não vai tomar choque? Pessoal, isso não existe, né? Aqui a prioridade é foco na ressuscitação materna. Então vamos sim desfibrilar, e é o mesmo protocolo que a gente usa para não gestantes. As pás em posição anterolateral, lembrando que a pá aqui, lateral, a gente só tem que se atentar a colocar debaixo do tecido mamário, né? Porque geralmente a mama vai estar mais túrgida, então a gente vai colocar debaixo do tecido mamário. Bom, isso tudo que eu falei para vocês, que são as prioridades, nada mais são do que o C, né? A gente está tratando de circulação. Então, a ressuscitação é da parte cardiovascular. Eu não falei ainda de via aérea. E ainda tem mais coisa que a gente tem que tentar com o C. Acesso acima do diafragma, né? Pelo motivo que eu falei para vocês da compressão ali do útero na veia cava inferior. Se a gente fizer um acesso mais baixo, talvez essa medicação não vá chegar na gestante, no coração, né? Drogas iguais a não gestantes. Então aqui a gente não vai se preocupar com teratogenicidade, né? A gente vai ressuscitar a mãe. Então a gente vai dar adrenalina, a gente vai dar amiodarona, se for ritmo chocado, tá? Então aqui, protocolo igual a não gestante. Uma coisa que a gente tem que se atentar aqui, uma causa importante de parada na gestação, é perda sanguínea, né? Hipovolemia. Então, aqui é sempre bom a gente já se atentar a ligar um soro fisiológico, uma ressuscitação volêmica nessa paciente, que muitas vezes a causa da parada é hipovolemia. E, obviamente, que se a gente já estiver lá disponível, a gente sabe que a causa da parada é hipovolemia por sangramento, a gente vai transfundir também essa gestante durante a ressuscitação cardiopulmonar, tá? E importante, se a gestante estiver recebendo sulfato de magnésio por pré-eclâmpsia ou por eclâmpsia, né, a gente para essa infusão de sulfato e vai infundir, né, o antagonista do sulfato, o antídoto, que é o cálcio. Pode ser na forma de gluconato, que a gente 10% que a gente faz 30 ml, ou cloreto de cálcio que a gente faz geralmente 10 ml, que é 3 vezes mais concentrado que o gluconato de cálcio, tá? Então, a gente sempre tem que lembrar de intoxicação de sulfato de magnésio como uma causa importante para esse tipo de paciente. E uma coisa importante, muitas dessas gestantes, antes de parar, elas vão estar com cardiotoco lá, monitorização fetal, tal. Pessoal, na hora da parada, tem que arrancar fora isso daí. Isso daí vai atrapalhar a gente identificar ritmo na gestante. Isso pode confundir o médico que está na hora da RCP e não vai trazer informação adicional para a gente. Então, na hora que a paciente parar, tem que remover monitorização fetal. E uma coisa importante, ainda dentro do C, cesárea pós-morte, que é uma coisa que a gente já ouviu falar, mas vê muito pouco, porque isso é muito raro, mas é uma situação drástica, mas que a gente tem que saber a indicação e pelo menos a técnica de como fazer, quem trabalha em emergência, né? Então, quando que está indicada a cesárea pós-morte? Primeiro, tem que ser um útero gravídico acima de 20 semanas, que é um útero que a gente sabe que é um útero que possa causar repercussão hemodinâmica por compressão da veia cava inferior, né? E aquela gestante que a gente já começou a reanimar, mas ela não retornou à circulação espontânea com 5 minutos, pelo menos, aí, de RCP de alta qualidade com tração lateral esquerda do útero.
Então tem que ser uma RCP de qualidade com tração lateral do útero, ok? E 5 minutos. É um pouco controverso isso na literatura, o tempo ideal, né? Mas tem uma coorte aí avaliando, com mais pacientes, avaliando aí a questão do tempo e mostrando que acima de 5 minutos, né? Se a gente demora muito para fazer essa cesárea, depois de 5 minutos de RCP, aí começa a ter pior prognóstico materno e fetal, né? Então, a nova diretriz recomenda 5 minutos. A anterior recomendava 4 minutos, tá? Mas tem alguma situação que a gente não vai esperar esses 5 minutos. Qual que é essa situação? Quando a causa da parada, a gente já vê logo de cara que a vida materna é inviável. A gente não vai conseguir recuperar essa vida materna. Por exemplo, uma decapitação. A gestante chega decapitada, parada, eu sei que é impossível reanimar essa gestante. Então eu já vou fazer a cesárea o mais rápido possível para tentar salvar o feto. Tá bom? E aí, uma vez na verdade, na hora que chegou a gestante para a gente reanimar em parada cardiorrespiratória, eu já tenho que acionar a equipe de obstetra e de neonato do hospital, né, para vir correndo ajudar no protocolo de reanimação. E o procedimento, pessoal, vai ser na sala de emergência. Não dá tempo de levar essa gestante para o centro cirúrgico, tá? Então, o procedimento é na onde você está reanimando a gestante. Então, nada de levar o paciente para o centro cirúrgico, tá? Mantenha, durante todo o procedimento de cesárea pós-mortem, a tração lateral esquerda do útero. Ela deve ser feita até a extração do feto, tá? Só tem que tomar cuidado para quem estiver fazendo essa tração não se lesionar durante a cesárea, tá? E não tem necessidade de antisepsia, de caixa cirúrgica para fazer esse procedimento, tá? Isso daqui a gente quer salvar a vida da mãe e do feto, tá? Porque quando a gente descomprime, tira o feto, vai descomprimir também a veia cava e isso vai facilitar também, inclusive na ressuscitação materna, tá? Não é só a vida do feto em questão, é dos dois. E não vou precisar de uma caixa cirúrgica completa para fazer todo esse procedimento. O único instrumental que você vai precisar na sala de emergência, até chegar o restante, é um bisturi. Então, tendo um bisturi em mãos, você já consegue iniciar esse procedimento. E a incisão? Como que a gente vai fazer a incisão, né? Pode ser a incisão vertical ou a incisão funny steel. O que a diretriz recomenda? Se você não é muito experiente, faça a incisão vertical, porque você tem um campo de visão maior e você consegue fazer o procedimento de maneira mais rápida. Mas se você já é um cara experiente, já está acostumado a fazer cesárea, já é um obstetra, né? Se você tiver muita habilidade, você pode fazer o funny steel, tá? Uma vez que você finalizou o procedimento, o RN é entregue à equipe neonatal para a ressuscitação, né? E aí você vai fazer o quê? A dectação, que é tirar a placenta, e depois vai fazer a curagem, vai pegar uma compressa e passar por dentro do útero, tirando os restos ali placentários. Se der tempo, você ainda pode fazer uma limpeza ali da cavidade abdominal. Depois, sutura o útero, sutura o abdômen, né? E não pode esquecer, se ainda não tiver feito isso, né? Passar uma sonda vesical de demora na gestante, monitorizar o débito e também isso vai ajudar a gente a verificar se teve lesão ou não de bexiga, por exemplo, tá? E depois, você acabou o procedimento, não esquecer de também fazer a ocitocina, para ajudar ali na contração uterina e diminuição do sangramento, procedimento, só que aqui tem que ser feito com cautela, porque pode ser uma das causas da parada, a ocitocina, e tem que se atentar também à pressão da paciente, então fazer sempre monitorizar, de frequência cardíaca. E aqui é importante também fazer antibiótico terapia, porque foi um procedimento às pressas, né, sem muita técnica antisséptica. Outra coisa importante, pessoal, via aérea e ventilação. Veja que eu dei enfoque total para o C aqui, que é o mais importante. Mas a gente não pode esquecer também da via aérea na gestante, porque, como eu falei para vocês no começo da aula, a gestante é mais predisposta a desenvolver hipóxia, né? Ela tem uma diminuição da capacidade residual funcional, né? Ela tem um consumo aumentado de oxigênio, então a gente tem que atuar rapidamente nisso, assim que possível. Primeiro, abrindo a via aérea, fazendo a manobra de jaw thrust, né, que é a elevação da mandíbula, o chin lift, que é a elevação do queixo, se não for trauma, nesse caso, tá? Aí a gente pode fazer o chin lift, se não, só o jaw thrust. Isso aqui é para tentar abrir a via aérea, e aí a gente vai ofertar oxigênio a 100%, com mais de 15 litros por minuto.
Em geral, na bolsa válvula-máscara, a gente vai ligar a bolsa válvula-máscara a 100% de oxigênio e, inclusive, no mais de 15 vezes por minuto, se for a bolsa válvula-máscara. Né? A gente liga no flush rate, que é quando a gente aumenta o oxigênio no fluxo máximo para a gente conseguir um ambiente de FO2 a 100%. Tá? E aí a ventilação vai ser igual a não gestantes. Como que é isso? Se não tiver com via aérea avançada, vai ser 30 compressões para 2 ventilações, mas se tiver com via aérea avançada, vai ser uma ventilação a cada 6 segundos, que dá mais ou menos 10 incursões respiratórias por minuto. Tá? E lembrar que a via aérea da gestante é uma via aérea difícil pelos motivos que eu já falei para vocês. E lembrar que tem um edema importante de via aérea, e isso também torna uma via aérea mais difícil. E quando a gente for fazer uma via aérea avançada nessa gestação, tem que ser pela pessoa mais experiente, por ser uma via aérea difícil. Eu já tenho que ter meu plano B bem especificado, né? De preferência, uma caixa de via aérea difícil, bugie, máscara laríngea, tudo lá em mãos, e também já preparar material para crico, caso seja necessário, né? E o tubo aqui que a gente vai utilizar, pessoal, em geral, a gente usa o tubo 6, 7, porque a via aérea da gestante, né, ela é mais estreita por conta do edema causado pelo estrógeno, tá? Então, em geral, o tubo 6 a 7, tá? E aí, obviamente, que se eu não conseguir entubar, garante a ventilação dessa paciente. Então, pode tocar toda a parada se você não conseguir entubar com uma via aérea supraglótica. Não tem muita diferença entre intubação e via aérea supraglótica. Então, não conseguiu entubar, máscara laríngea garante a ventilação da paciente e continua o protocolo da parada. Tá? E não esquecer que uma vez entubado, coloque a capnografia para a gente checar, na verdade, se o tubo está lá, né? Mas principalmente durante o protocolo da ECP, o mais importante da capnografia é a gente checar a qualidade das compressões, tá? Tentando manter aí uma capnografia acima de 10, né? E quando o paciente retorna à circulação espontânea, em geral isso daí está acima de 35, 40 de capnografia, tá? Resumindo então, pessoal, primeiro, chegou uma gestante parada, faça as ações do BLS, que são as prioridades que eu falei para vocês. RCP de alta qualidade, tração uterina lateral esquerda, né? E desfibrilação precoce. Aciona já desde o início a equipe de obstetra e de neonato. Mesmo que você não vai indicar cesárea pós-mortem depois. Mas essa equipe já tem que estar preparada, tá? E aí você vai ter que fazer intervenções maternas e intervenções obstétricas. Quais são as maternas? O acesso CV acima do diafragma, drogas habituais iguais a não gestantes, então vou usar adrenalina, vou usar amiodarona, né, quando indicado, e não vou contraindicar isso por ser gestante. Para o sulfato de magnésio, se ela estiver recebendo, e administro o cálcio como antagonista, porque lembrando que o sulfato de magnésio pode ser a causa da parada, e garanta a via aérea assim que possível, para evitar a hipóxia, lembrando que essas pacientes são mais predispostas à hipóxia, né. E a intervenção obstétrica, durante todo o protocolo de ressuscitação, mantém essa tração lateral uterina contínua, inclusive durante a cesárea pós-morte. Tá? Remova toda a monitorização fetal e prepare-se para a cesárea de emergência, cesárea pós-morte, que a gente vai indicar quando a gente está reanimando e não teve sucesso na reanimação após 5 minutos de reanimação, ou logo de cara quando a gente não tem nenhum prognóstico da mãe ser ressuscitada, ser reanimada. E lembrar que, paralelo a tudo isso, tem que procurar as causas e lembrar do mnemônico ABCDE FGH. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido um pouquinho desse tema espinhoso aí para vocês. Até a próxima.